Nessa semana, lemos a Parashá Vayetze, que começa a contar um pouquinho da jornada de Yaakov, quando ele saiu da casa dele, fugindo do seu irmão Esav, e foi para a casa do seu tio Lavan, onde ele casou com Rachel e Leá, e voltou depois de muitos anos. Interessante, o primeiro passuk da nossa Parashá, ele já chama a atenção. Está escrito que Yaakov saiu de Beersheba e ele foi para Haran. Então esse versículo ele é aparentemente desnecessário. Se a gente já sabe que o Yaakov ele morava em Beersheba e ele está indo para Haran, por que o passuco tem que falar que ele está saindo de Beersheba e indo para Haran? Então veio o Rashi, famoso comentarista da Torá, e ele explica que quando um tzadik ele sai da cidade, isso deixa uma marca. Por isso está escrito que ele saiu de Beersheba para mostrar a marca que ele deixou em Beersheba. Mas esse comentário do Rashi é um pouco difícil entender. A gente não está falando do presidente de uma grande instituição, não estamos falando de alguém que ativamente estava envolvido com a comunidade. O que está escrito sobre Yaakov? Yaakov era uma pessoa tranquila, que ficava sentada na sua tenda, estudando Torá o dia inteiro. O que é a saída de um tzadik? Ele deixa uma marca na cidade. E a resposta é, um tzadik se comporta de uma maneira tão exemplar, tão bonita, que ele deixa uma marca. As pessoas sentem quando esse tzadik ele sai da cidade. Então, daqui aprende o Hafetz Haim. Ele fala pra gente que a gente muitas vezes pensa que Kedushá é a pessoa fazer grandes atos, a pessoa fazer coisas incríveis de santidade, de espiritualidade, e ele fala que não é verdade. Santidade e espiritualidade a gente define nos pequenos atos da nossa vida, nas coisas do cotidiano, sendo honesto em coisas pequenas, fazendo no nosso dia a dia a grande diferença até que as pessoas sentem, principalmente no mundo como hoje em dia, onde os valores estão tão desviados. A pessoa que é honesta, a pessoa que os atos dela são atos corretos, ela faz uma grande diferença. Então o Hafetz Haim ele fala, maior do que aquele que faz voto de silêncio é aquele que fala e ele sabe o que ele pode falar e o que ele não pode falar. Maior do que aquele que faz voto de castidade é aquela pessoa que ele tem autocontrole e ele sabe fazer as coisas da maneira correta. Então tudo nos pequenos atos a gente pode fazer uma grande diferença. Conta uma história, certa vez, de um rapaz que ele foi para Israel, começou a se aproximar do judaísmo, era um rapaz muito afastado, e chegou um momento que ele já cumpria Torah e Mitzvot, e ele queria também trazer a sua irmã. E ela frequentava uma outra religião transcendental, e ela não queria saber nada sobre judaísmo. Ele convidou ela para ir para Israel, e ela estava indo para uma viagem espiritual, e ele falou, passa aqui em Israel, passa alguns dias comigo aqui. E ela falou, olha, eu vou mudar minha passagem, eu vou passar um dia em Israel e você me mostra se o judaísmo é verdade mesmo ou não. E ele levou ela num lugar em Israel que traz provas da Torá, da veracidade da Torá, e infelizmente naquele dia, naquela midrashá, não tinha nada. E ela falou, quer saber, já que esse judaísmo é verdade, eu vou entrar em qualquer aula. E entrou na primeira aula que estava tendo naquela midrashá, e era uma aula sobre devolução de objetos perdidos. Se tem sinal, se não tem sinal, se achou em lugar público, em lugar privado. E ela saiu de lá dando risada. Falou, isso é espiritualidade? Falou, espiritualidade é o que eu faço, as meditações e tirar a alma do corpo. Isso aí de devolver objetos, isso aí não é espiritualidade. E ela foi para a viagem transcendental dela e ela ficou muito próxima de um guru, e ela fazia as meditações, ela ajudava depois a organizar as salas de meditação, e um dia ela encontrou uma carteira que estava com os documentos da pessoa e tinha muito dinheiro. E ela imediatamente quis devolver para a pessoa deve estar desesperada. E ela entregou a carteira para o guru tirou o dinheiro e falou, se Deus fez essa pessoa perder o dinheiro, é porque isso vai ajudar na elevação espiritual dela, e guardou o dinheiro no bolso. Então ela lembrou a única aula de espiritualidade que ela teve na vida em Israel sobre o judaísmo, que é devolver objetos perdidos. E ela entendeu o que é espiritualidade verdadeira.
Baruch Hashem, essa menina foi para Israel e acabou também fazendo tchuvá e se aproximando dos valores judaicos. Então a gente tem uma grande missão. O povo judeu precisa ser uma luz para as nações, não através de aulas, através de exemplo, e não em grandes atos, e sim nos pequenos atos do cotidiano, fazendo a diferença para que a saída do tzadik da cidade, ele deixe uma marca. Então esse é o objetivo de cada Yehudi, se comportar de uma maneira tão exemplar, tão bonita, principalmente no mundo tão vazio que a gente está hoje, que isso vai deixar uma grande marca no mundo. Shabbat Shalom.